Importante lembrar que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, acreditamos em Deus, acreditamos na existência do Espírito imortal, acreditamos em Jesus como mestre, como amigo, como governador espiritual do planeta Terra, como caminho, verdade e vida para a humanidade terrestre. E acreditamos, respeitamos e valorizamos também a doutrina espírita, que, sem dúvida nenhuma, tem sido para cada um de nós abençoado farol a iluminar os nossos caminhos. Como é que é? Não, acho que é pra lá, né? Vai aqui. E com essas informações básicas, com esses conhecimentos que nós já detemos, nós estruturamos a nossa fé racional, que é aquela ajuda significativa, de fundamental importância, que nos ajuda a entender melhor essa complicada equação que é a vida, né? E que nos ajuda, nos dá força, nos traz diretrizes para que nós possamos superar obstáculos que surjam na nossa vida, quaisquer que eles sejam, materiais, morais ou espirituais. Qual que é o botãozinho? Eu apertei no de baixo. Não, aí já falei. É que faltam 2 pontinhos. Bom, falando em obstáculos, é claro, é evidente, todos nós sabemos disso por experiência própria, todos nós temos problemas. Então, num planeta de expiação e provas, faz parte do nosso dia a dia enfrentarmos dificuldades, obstáculos de várias ordens. Nós conhecemos bem as nossas dores, as nossas limitações, os nossos obstáculos, mas desconhecemos a dor alheia. Mas sabemos que ela existe, e às vezes numa intensidade muito maior do que a nossa, né? Com a doutrina espírita, o panorama muda, porque a doutrina é essencialmente esclarecedora, consoladora e orientadora. Quando nós estudamos a doutrina espírita, os nossos horizontes se ampliam, a gente começa a entender o porquê de uma série de itens que, sob o peso da nossa ignorância, da nossa desinformação, intensificariam de uma forma muito grande a dor, o sofrimento na nossa vida. Por que é que nós, espíritas, afirmamos que a doutrina espírita é consolador? Porque consola a dor. Como é que a doutrina consola a dor? Ela fala de causas atuais e de causas anteriores. É muito clara quando afirma que a Terra, que o planeta Terra, na verdade, é uma escola, abençoada escola, que tem no seu currículo lições indispensáveis, imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Às vezes desconfortáveis, às vezes dolorosas, mas necessárias para o nosso reequilíbrio, para o nosso refazimento, para a nossa reharmonização com a lei divina que hoje ou ontem, na nossa caminhada evolutiva, não soubemos respeitar devidamente, né? Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, fica a certeza de que Deus é amor, que Deus não castiga ninguém, que tudo que acontece na nossa vida é lição. Lição para o nosso crescimento espiritual, para a nossa harmonização com a lei. Essas lições, como não são castigo, têm como objetivo
o nosso despertamento espiritual, consciencial, nas entrelinhas de cada experiência, o nosso crescimento espiritual, ético, moral, vai sendo trabalhado, vai se desenvolvendo. Esses conceitos da doutrina espírita, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos tomando conhecimento deles, vão iluminando nossas mentes e nossos corações e nos ajudando a entender o verdadeiro sentido da vida. Fazendo uma singela comparação, seria como se a gente fosse aprendendo um idioma. Eu não sei falar chinês. Enquanto eu não estudar chinês e não vivenciar o idioma de uma forma satisfatória, eu vou continuar desinformado e tendo problemas. O mesmo acontece em relação à lei divina. Enquanto eu não busco, através do estudo, através de reflexões, através de um trabalho disciplinado, entender quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que é que estou aqui na Terra, o que é a dor, o que é a morte, o que é a vida e, enfim, outros itens que constituem a dinâmica da nossa realidade existencial, eu vou ficar meio perdido, meio confuso. Vou sofrer mais, porque não entendo a causa. Quando eu descubro que existe um sentido, que existe uma razão de ser, que nada acontece por acaso, que o acaso não existe, é um dos conceitos mais bonitos da doutrina. O acaso não existe. O nada não cria nada. A partir do momento que o nada criasse alguma coisa, ele deixaria de ser nada. Então, tudo que acontece na nossa vida está dentro dessa dinâmica da realidade existencial. Para clarear mais o nosso raciocínio, eu me lembrei de fazer uma comparação da vida, do aprendizado da vida nas sucessivas encarnações, com a escalada de uma montanha. Aliás, essa ideia da escalada de montanha não é minha, é de Kardec, está em Gênesis, vocês devem estar lembrados, né? De uma forma muito linda, ele diz que nas nossas primeiras encarnações é como se a gente estivesse na base da montanha. O que é que acontece quando a gente está na base da montanha? O nosso ângulo de visão é muito limitado. Eu não vejo quase nada da paisagem, quase nada do panorama. À medida que eu vou escalando a montanha, quando eu chego no meio da montanha, o meu ângulo visual é muito maior. Quando eu chego no cume da montanha, eu vejo a paisagem inteira, todo o panorama. Então, assim é a nossa trajetória evolutiva, é a nossa caminhada evolutiva, caminheiros da vida eterna que somos, né? Pois bem, então vamos fazer um link da escalada de uma montanha material com a nossa montanha espiritual. Quando alguém, um homem ou mulher, se dispõe a escalar uma montanha, não é suficiente dizer, vou escalar o Everest. Eu preciso de uma série de recursos básicos, de um preparo prévio, de buscar ajuda. Ajuda como? Ajuda das pessoas que vão formar a minha equipe, que vão me ajudar na subida, aqueles que vão carregar as tralhas, o guia que conhece melhor o caminho. Eu vou ter que estar bem de saúde, porque quem não tiver muito saudável não aguenta uma escalada, né? Eu tenho que comprar cordas, botas, ganchos, aqueles implementos todos necessários e indispensáveis para a realização da minha escalada. Ora, com relação à escalada da montanha espiritual, nós precisamos desse mesmo preparo prévio. E qual é o preparo prévio? Básico, indispensável, para que eu alcance o cume, o pico dessa montanha, que é o objetivo maior da minha vida. Evitar tristeza
amargura, rancor, vingança, desânimo, melindres. Por quê? São sentimentos negativos exteriorizados pela minha mente e pelo meu coração, e que antes de atingir o alvo, o foco do qual eu me queixo, com quem eu estou em debate, vai me saturar, vai me envolver completamente, da cabeça aos pés. E eu vou ficar um verdadeiro polo negativo. Aliás, André Luiz comenta que nós somos como uma pilha, né? Uma bateria, polo positivo e negativo e energia circulando. Pois, nesse momento de sintonizar, de exteriorizar o negativo, eu vou ficar completamente negativa. E eu pergunto a vocês, negativo atrai o quê? Semelhante atrai semelhante. Então, a energia negativa que eu exteriorizo na tristeza, na amargura, na insatisfação, na ansiedade, enfim, todo sentimento oposto ao amor, vai me deixar com uma carga negativa que vai atrair energia negativa, que vai vitalizar, que vai aumentar aquele peso negativo que eu mesma construí para mim. E com essa carga negativa, claro, um fator negativo, as coisas vão ficar mais difíceis para mim, né? A vida ensina, ao longo do tempo, na história da humanidade, que as dificuldades fortalecem. No campo das ciências, nós temos notícias diversas que falam, depois de uma epidemia, de uma doença, depois de uma guerra, depois de uma fase dolorosa, difícil, a humanidade, as criaturas reagem buscando uma saída e descobrem remédios, descobrem meios cirúrgicos, recursos vários que, depois da tempestade, depois da crise de sofrimento e dor, acaba revestindo em bênçãos maiores para a nossa continuidade. Muito importante a gente lembrar aqui também, nesse momento, que essa energia positiva que nós cultivarmos vai ser altamente benéfica para nós. Isso é ensinado não só pelas religiões, mas hoje também a medicina acadêmica sabe que o pensamento positivo, a fé, qualquer nível de religiosidade melhora a qualidade de vida, melhora o tônus de saúde da pessoa. Inclusive, uns meses atrás, na federação, nós tivemos um seminário com a Associação Médico Espírita, médicos de todo o Brasil participando, dando o seu testemunho, falando do seu trabalho, das suas pesquisas. Hoje a doutrina espírita está preocupada, inclusive, em organizar com seriedade os casos que são acompanhados nos hospitais espíritas, por médicos espíritas, casos comprovados com exames, esses exames modernos todos, que hoje em dia a gente faz com facilidade, e chegando à conclusão de que quando o paciente tem fé, quando o paciente ora, ou quando tem uma família que ora por ele, a recuperação, o quadro é completamente diferente, é muito mais leve, muito mais fácil de ser trabalhado, de atingir a cura. Tem sido feita em hospitais as pesquisas da seguinte forma: um grupo A e grupo B. O grupo A não acredita em Deus, não reza, materialista só.
O grupo B ou tem fé e reza ele mesmo por conta própria, ou a família reza por ele, e o resultado é completamente diferente. O que leva a medicina hoje a concluir que não existem doenças, existem doentes. Que a mesma doença, o mesmo tipo de câncer, por exemplo, numa pessoa, vai apresentar sintomas, um quadro ou duração completamente diferente da outra pessoa que tem fé, que tem essa energia negativa harmonizando, reequilibrando, cuidando. Estamos falando de doença, mas qualquer tipo de experiência, ela faz diferença. Aprendemos também com a doutrina que, às vezes, o sofrimento vem de fora. São fatos da vida, são atitudes de pessoas, são acidentes que vêm de fora para dentro, que mexem comigo, que mudam o meu equilíbrio, que altera a minha harmonia, a minha paz interior. Mas, muitas vezes, esses tropeços, essas dificuldades, esses obstáculos, vêm de dentro de nós mesmos. Então, tanto é prejudicial o que vem de fora, como é prejudicial o que vem de dentro. Mas, de qualquer forma, nós temos que olhar para esse momento de experiência, lembrando sempre que são lições. Porque tudo que acontece está sob a supervisão divina, do planejamento divino. Então, se nós estamos passando por aquele tipo de experiência, é porque é a lição necessária, indispensável para o nosso crescimento espiritual naquele momento. E outra comparação prática para ajudar a clarear bem o nosso entendimento a essa altura da reflexão é lembrar dos atletas. A gente vê na televisão com muita frequência os atletas que vão para as Olimpíadas fazendo coisas prodigiosas. Parece até que o corpo deles é diferente do da gente, né? Uma flexibilidade, uma agilidade extraordinária. E isso acontece por quê? Por causa do treino disciplinado ao longo de anos, né? E outra comparação boa para a gente lembrar agora é a do atleta na corrida de obstáculo, que também é um bom paralelo para a nossa vida. A gente vai indo, vai vivendo dia a dia, de repente está lá o obstáculo para a gente saltar, a gente salta, continua caminhar ou correr mais um pouco, outro obstáculo. Então, faz parte da dinâmica da vida. Acontece com todas as pessoas. E nós temos que olhar para isso como um quadro natural no nosso planeta de expiação e provas, né? Necessário para o nosso despertamento consciencial. Mesmo quando eu não administro bem a lição que está em pauta e tomo atitudes que não são as ideais, eu brigo, eu agrido, eu abandono, enfim, não faço a opção amorosa, eu estou evoluindo. Porque pela dor desencadeada da experiência mal administrada, eu vou aprender. Isso a gente sabe que a gente aprende com erros e acertos no dia a dia. Por exemplo, se eu coloco a minha mão no fogo, vai queimar. Eu não preciso colocar outra vez. Eu já sei que o fogo queima. Então, com relação às nossas conquistas éticas e morais, acontece a mesma coisa. Escorreguei, falhei, fiz errado, falei o que não devia, fiz o que não era conveniente. A resposta da dor fica registrada nos meus arquivos perispirituais e eu aprendo. Às vezes é preciso de mais de um susto, mas eu aprendo ao longo do tempo. Esse item da nossa conversa fraterna é muito importante,
Porque, voltando à comparação da corrida de obstáculos, nós estamos aí no cenário da vida, tocando a nossa vida profissional, familiar e social e etc. E, num dado momento, acontecem coisas, acontecem fatos, momentos que são desvios perigosos que mais facilmente podem nos fazer desviar da rota. Qual que é a rota? A perfeição. Como é que a gente conquista a perfeição? Pelo amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Mas então, num dado momento, eu vivencio o fenômeno da morte. Nós ainda não sabemos lidar com a morte. Apesar de sabermos que é um fenômeno natural da vida, que tudo que nasce, vive, cresce e morre, que todo mundo vai morrer, nós só não sabemos que hora, mas que faz parte da dinâmica da vida, repetimos. E aí, quando acontece a morte na nossa vida, seja de um ente querido, às vezes um ascendente mais idoso, mas às vezes uma criança, um jovem, o impacto é maior, porque a gente está preparada para a morte do idoso, mas a gente não está preparada, está menos preparada para a morte da criança, do jovem, do bebezinho. Então, o impacto é muito grande. E se a gente não tiver suficientemente informada, a gente vai balançar. A gente vai perder o fio do equilíbrio. E vai, vocês sabem disso tão bem quanto eu, muitas vezes, pela desinformação, duvidar da justiça divina. Quantas vezes a gente conversa com amigos que dizem, eu rezei tanto para o meu marido não morrer, para o meu filho não morrer, e Deus não ouviu as minhas preces, então estou brigada com Deus. Não vou mais na igreja, não quero mais saber de rezar. Dando assim uma demonstração efetiva de imaturidade espiritual. Por quê? Com a fé racional, o que eu tenho que dizer? Não sei o porquê. Desconheço a causa. Mas se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é perfeito, se Deus é sábio, e determinou que eu passasse por essa prova, por essa lição, tem uma razão de ser. O fato de eu desconhecer a causa não torna a causa sem lógica. Né? Então, se eu não estiver muito atenta, nesse momento eu posso botar minha vida, minha encarnação a perder. Conheço casos de mães que morre um filho adolescente em acidente de moto, vai para o fundo do poço, esquece que tem marido, esquece que tem mais 2 ou 3 filhos, esquece que tem uma vida de compromissos para tocar adiante e foca só a perda. Então, por isso é que é um desvio perigoso. A gente tem que estar lembrando sempre que Deus sabe o que faz. E dizer sempre que necessário, toda vez que o pensamento de inaceitação, de revolta, de tristeza, de desencanto, de desânimo surgir, dizer, Pai, seja feita a vossa vontade. Eu não discuto os desígnios de Deus, eu aceito. Não entendo, mas eu sei que eu posso confiar nele. Outro momento de desvio perigoso, perda de emprego. Aqui eu não sei como é que está, mas lá no Brasil está uma tristeza. Filas imensas, jovens que saem de faculdade, depois de enfrentar a guerra do vestibular, de frequentar anos uma faculdade, às vezes pagando caro a faculdade particular, e na hora de arranjar emprego não tem. Então, na federação, nós temos uma assistência espiritual que nós chamamos de Pasteur 3S. Pasteur porque o mentor é Luiz Pasteur. E 3S para designar o trabalho especializado de atendimento a suicidas.
E ao longo desses anos eu tenho observado que a frequência é significativa de jovens que, não suficientemente evangelizados, quando tem a primeira decepção, ou não consegue o emprego, ou briga com a namorada, ou não passa no vestibular, vai para o fundo do poço e acha que a vida não tem sentido e acha que a solução é o suicídio. É uma porcentagem assustadora, que nos remete à importância de educar, de evangelizar os nossos filhos, desde crianças, para que eles tenham fibra lá na frente, na hora que a prova surgir. Mas só para encerrar o comentário sobre o Pasteur 3S, chama atenção o alto número de idosos, principalmente homens, que trabalham a vida inteira, vivem só para o trabalho, não se abrem para outros interesses, nem para religião, nem para esportes, nem para coisa nenhuma. E, de repente, quando aposenta meio compulsoriamente, porque chega uma hora que tem que parar, e fica profundamente infeliz, acha que a vida não tem sentido, morre em vida. Então, é um momento de fragilidade igual à perda de emprego. Então, o que a doutrina diz? Enriqueça o cenário da sua vida, cultive interesses diversos, tenha outras atividades artísticas, esportivas, sociais, enfim, exatamente para não cair nesse vácuo, nessa bolha. Porque, vejam, aí esse sofrimento é uma carga extra que o meu despreparo desencadeou. Não é Deus que castiga. Eu é que não me preparei adequadamente para enfrentar esse momento de teste, esse momento de lição, né? Outro momento delicado de desvio, muito perigoso, é o que acontece na hora das nossas desilusões. Não estou falando só de separação conjugal, não. Desilusão de pais com filhos, de filhos com pais. Você acredita que aquela pessoa é o alguém da sua vida, você dá amor, você se desdobra em carinho e atenção, você confia e, de repente, vem a decepção e a pessoa faz o que não deve, magoa e vai embora. E se nós não estivermos suficientemente evangelizados e soubermos dizer, Pai, seja feita a vossa vontade. Eu não entendo por que eu tenho que passar por isso, mas tem uma razão de ser. E além de tomar consciência de que é a lição que eu preciso aprender, eu preciso ter sabedoria para me ligar com o alto, com o meu anjo da guarda, com os benfeitores espirituais do templo que eu frequento, que eles estão em todas as igrejas, e pedir forças, coragem, equilíbrio, paz, entendimento, enfim, os recursos necessários para que eu possa levar adiante a minha vida, contornar aquele obstáculo, né? Outro desvio perigoso é o do revés financeiro. De pobre ficar rico é muito fácil, mas de rico ficar pobre é uma lição muito difícil, né? Então, se a pessoa também não tiver fé racional, não estiver repetindo, Pai, seja feita a vossa vontade, e não sair em busca da luta para refazer, para reconstruir, para recomeçar a sua vida, os problemas vão aumentar cada vez mais, né? Pobre que fica rico também pode ser bem desafiante, né? Se a gente Sim. não está preparado. Pois é. Não são lições fáceis, mas se a gente souber administrar, se a gente se cercar desses recursos que a gente encontra na doutrina, o fardo fica mais leve, né? A gente passa pelo teste com uma nota boa.
Aposentadoria eu já falei, doenças é outro momento que fragiliza muito a pessoa, né? As doenças, quaisquer que elas sejam, todas são difíceis, mas algumas que limitam a vida normal no dia a dia, as doenças que nos colocam na dependência de outras pessoas, por exemplo, quem tem um derrame e está na cama e precisando de quem dê banho, quem alimente, é um sofrimento muito grande, né? E aí a doutrina diz, às vezes a prova é para nós, é para o espírito. Muitas vezes a prova é para a família. E eu posso discutir os desígnios de Deus? Não. Eu tenho que pedir forças, coragem, aceitação, resignação, submissão aos desígnios de Deus, procurar ainda ter alegria de viver, a oportunidade de fazer aquele trabalho de harmonização, minha comigo mesma, minha com Deus, ou minha com a minha família, ou da minha família comigo. Então, doença nenhuma justifica depressão. Doença nenhuma justifica aflição. Nós temos é que colocar em pauta a nossa fé racional. Então, apesar de fragilizados, temos que estar atentos para ver uma luz no fim do túnel, encontrar uma saída. Dei exemplos de desvios tipicamente materiais, mas há momentos na nossa vida em que esses desvios acontecem por razões mais sutis. Quando a gente passa por experiências de ingratidão, por experiências de impiedade. Impiedade que eu digo, não é só o nível de crueldade, assim, nas raias da violência. Não, conviver com uma pessoa grosseira é muito difícil. No dia a dia, você dá carinho, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, você é gentil, você está fazendo o melhor que você pode, só leva coice, como dizem comumente, né? Então, se a gente não estiver muito atenta e não disser para a gente mesmo, um erro não justifica outro, eu não posso descer o meu nível porque o outro tem um baixo nível. Então, eu tenho que olhar para essas pessoas como doentes da alma. Eles não têm câncer, eles não têm doenças materiais, mas eles estão doentes. A indiferença, por exemplo, a gente aprende com a doutrina, especialmente com André Luiz, que é um dos erros maiores que a gente pode cometer. Por quê? Porque quando eu permito que a diferença se instale no meu coração em relação a uma pessoa ou em relação à sociedade na qual eu vivo, eu estou cortando o fio e impossibilitando qualquer tipo de ligação, de doação, de amor, de qualquer tipo de doação. Então, eu estou fechando a porta para qualquer trabalho evolutivo. Seja na família, seja na sociedade, eu ignoro totalmente o que está acontecendo com aquela pessoa, as necessidades daquela pessoa, os seus sofrimentos. Aquela pessoa deixa de existir para mim. Se a pessoa deixa de existir para mim, eu não tenho como amar. E o amor é a lei da vida. Eu tenho que amar aos amigos e aos inimigos, aos conhecidos e desconhecidos, a humanidade e a minha família. Então, nesses momentos de teste, nessa dimensão mais sutil, mas igualmente dolorosos, né, nós temos que nos apoiar na nossa fé racional. Joana de Ângeles diz que essas doenças da alma
são psicopatologias muito graves no organismo social e humano. Então, vejam, psicopatologia, doenças psíquicas. Nós temos muita facilidade para identificar as doenças físicas. Como eu disse ainda há pouco, um câncer, uma meningite, uma limitação, um derrame, um infarto. Mas as doenças psíquicas, como o egoísmo, como a maldade, etc., nós não temos a mesma facilidade em registrar, em entender que aquela pessoa está muito doente. Então, essas crises na nossa vida têm que ser olhadas não como dor, não como fonte de desespero, não como causa de aflição, de fuga ou de revidar na mesma faixa negativa, mas sim como um momento de reflexão. Então, surgiu a dor, qualquer que ela seja, moral, espiritual ou material, eu tenho que botar os pés no chão e me perguntar, o que é que eu tenho que aprender com essa lição? Por que é que isso está me acontecendo? Como é que está a minha qualidade de vida hoje? Ou como terá sido a minha vida anterior? Porque o passado volta, nós espíritas sabemos disso, né? Então, no caso da doença, eu dei o diagnóstico, câncer no pulmão, é Deus que castiga? Não, é aquela pessoa que fumou desbragadamente desde os 15 anos de idade. E aí, tanto jogou veneno dentro do seu próprio organismo que a doença aparece. Aparece o câncer, aparece o enfisema, aparece uma opção de coisa. Se não é diretamente no órgão, em consequências paralelas. No caso eu estou falando do cigarro, porque o cigarro é olhado com tanta tolerância. Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto mais, né? Mas assim mesmo, altera o tempo de coagulação do sangue, altera a circulação, destrói artérias e veias. Eu não sei se vocês sabem disso. Os aneurismas cerebrais, abdominais e mesmo na perna, circulatório de um modo geral, são essencialmente agravados pelo fumo. Que não é um veneno só, são muitos venenos, né? Então, a doença surgiu por acaso? Ou eu estou fazendo alguma coisa que não devo? E é sempre tempo de parar e de consertar. Ou, se a causa não está nessa vida, por exemplo, esses quadros de Zika que têm aparecido atualmente no nosso quadro de notícias, aquele bebezinho já nasce com o cérebro alterado. Então, ele mesmo não teve tempo de fazer coisa nenhuma que pudesse causar aquela lesão. Então, se a causa não está aqui e agora, está no passado, causa anterior. Então, mais uma razão para nós mantermos a nossa fé e, na medida do possível, agradecermos a Deus por termos a oportunidade de nos harmonizarmos com a lei, de resgatarmos os débitos de passado. Porque se a gente não resgata, se a gente não filtra, a gente não tem condição de seguir adiante, né? Outro problema muito comum no nosso mundo moderno, filhos problemas. Às vezes é um espírito difícil, que o planejamento divino colocou naquela família para conviver com espíritos mais maduros e aprender. E ele passa por um preparo prévio antes de nascer nessa família. E apesar da família educar, cuidar, orientar com palavras e exemplos, aquela ovelhinha negra não aprende. E se perde.
desgosto, sem dúvida, para os pais, mas pelo menos eles terão a consciência tranquila de que fizeram o melhor, a parte que lhes cabia, né? Mas também nós precisamos parar e pensar se essa alteração na conduta, no comportamento dos nossos filhos, pequenininhos, crianças, adolescentes, é de passado ou se eu estou sendo desatenta com a educação deles, né? Então, não estabeleço hora, não cobro responsabilidades, não corrijo vícios e defeitos que a criança demonstre. A professora reclama da criança na escola, em vez de dar razão para a professora, eu brigo com ela e dou razão para o menino, nem vou investigar se aquilo estava certo ou não. É mais cômodo fazer de conta que o problema não existe. Então, às vezes, o problema aparece porque o meu acompanhamento está sendo insuficiente, né? E hoje, com o mundo moderno, com tantas solicitações, com tantas tentações para pais no mundo moderno, as crianças muitas vezes ficam desassistidas. Graças a Deus, no meio espírita isso não acontece, porque todos nós já sabemos a responsabilidade da maternidade e da paternidade. Mas no mundo lá fora tem muita gente que não sabe. E que transfere para babás, para estranhos, ou para a rua, a responsabilidade de cuidar de seus filhos. E aí os filhos se drogam, os filhos viram bandidos, os filhos ficam com um comportamento agressivo, de desamor, não receberam amor, não sabem dar amor. Aí, a culpa está onde? Qual é o fiozinho dessa meada? A ausência do trabalho que devia estar sendo feito, né? Então, aí eu estou dizendo isso porque lá na federação, no nosso DEPOI é Departamento de Orientação e Encaminhamento. É a orientação fraterna que vocês têm aqui. Vocês não imaginam a quantidade de pais que chegam lá. Porque meu filho não me visita, porque meu filho não me telefona, porque meu filho... Assim, queixando. E a gente vai conversando um pouquinho e descobre que aquele filho não recebeu o amor, não aprendeu a amar. Então, milagre não existe, né? Outro item importante para a gente refletir é em relação à desarmonia familiar. O que é a desarmonia familiar? Família que vive brigando, que vive xingando, que vive quebrando coisa, que vive batendo porta, ou que se separa, né? Aí só dizer, meu marido é isso, é aquilo, minha esposa é isso ou aquilo. Não, eu tenho que pensar, a minha parte está sendo bem feita? Eu estou sendo suficientemente atenciosa, carinhosa, presente, responsável? Eu estou criando ali no meu dia a dia, no meu lar, na minha constelação familiar, aquele clima de comunhão? Gente, comunhão é uma palavra tão linda. Comum, união. É o sentido da família. Nós sabemos que o acaso não existe. Não é por acaso que nós somos reunidos numa constelação familiar. São aqueles espíritos que são o nosso próximo mais próximo. São aqueles espíritos a quem nós devemos uma cota maior de amor. Então, eu preciso estar atenta e ver que tipo de semente eu estou plantando. Porque sejam semeadas em outra vida ou nessa vida, a colheita vem. Às vezes, nessa vida, eu sonho com uma família bem estruturada, com um lar feliz, com um casamento harmonioso, e não consigo. Não consigo por causas anteriores ou por causas atuais. E aí, em vez de me desequilibrar, de me desesperar, em vez de pegar o revólver lá e matar
o outro. Isso acontece demais lá em São Paulo, aqui não sei se usa. É só uma das partes querer separar e o outro não querer para acabar em tragédia. Fácil, fácil, né? Então, como tudo na vida, a qualidade da nossa conduta, pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, é que vai construindo a realidade, que é como uma bola de neve. No começo pequenininha, mas se eu vou errando, juntando mais erro, mais desencontro, mais agressão, mais desamor, de repente a bola de neve se avoluma tanto que me sufoca. Eu perco completamente o controle. Então, toda vez o ambiente familiar está difícil, vou fazer a minha reflexão, vou pensar o que eu posso fazer para melhorar. O que será que eu estou fazendo para destemperar esse dia a dia? Fazer preces, tomar passes, fazer uma terapia. O diálogo é uma bênção. Você poder chamar o filho, a esposa, o marido e dizer, sabe, fulano, aquilo que você fez, aquilo que você falou, não é legal, não é bom para você, não é bom para nós, não é bom para a nossa família. Vamos ver se isso não acontece mais. É a famosa DR, né? Discutir a relação. Que não pode também ser malbaratada. Qualquer hora, vamos discutir a relação. Não. Fazer o melhor e naqueles momentos essenciais, quando seja realmente importante, não dá para continuar assim, aí então eu vou fazer a minha prece, vou chamar meu anjo da guarda, vou chamar o anjo da guarda do outro interessado nessa novela. Depois desse preparo, vou escolher um dia certo, uma hora certa, porque também esses assuntos sérios a gente não fala a qualquer hora, nem fala por telefone, né? Tem que ser olho no olho, com tempo, e exteriorizando vibrações de amor, porque essa energia amorosa, às vezes, funciona mais do que palavras, né? E assim, atentos, vigilantes, nós vamos minimizando muitas dores da nossa vida. E lembrando que Jesus falou que nós temos que amar até os difíceis de amar. É muito fácil apontar o dedo e dizer, ele é alcoólatra, ele não me dá atenção, não conversa, eu estou falando ele, mas elas também fazem, né, coisas inconvenientes. Não é apontar o dedo, não é criticar, é construir atentamente no dia a dia uma qualidade de relacionamento com carinho, com respeito, com amizade, porque tudo é construção nossa. E como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Vontade em ação. Quando eu quero, querer é poder. É a primeira etapa da realização de qualquer trabalho. Se eu não quiser, nada acontece, né? Aliás, eu já comentei isso com vocês em outra ocasião, quando eu citei o Manual Prático do Espírita, um livro que eu gosto demais, e o autor diz o seguinte, que é consenso no mundo que querer é poder. Mas, observando a vida, a gente vê que isso é uma meia-verdade. Porque se eu for ignorante, desinformada, se eu não tiver a menor noção do certo e do errado, eu posso querer uma coisa inconveniente, querer o errado. E batalhar, buscar, correr atrás daquilo que não é bom. Vocês sabem que isso acontece muito, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente descobre que mais importante do que querer é saber. Porque essa consciência, essa noção do certo e do errado vai me fazer atingir a opção certa. Mas, à luz da doutrina espírita, só saber não basta, porque nós aprendemos com Jesus
que a fé sem obras é morta. Então, não adianta eu saber, ter um monte de conhecimento intelectual, espiritual, e não fazer nada de bom. Então, seguindo a linha do raciocínio, a gente conclui que fazer é o que é mais importante. Mas, observando o mundo, a gente vê que muitas vezes as pessoas fazem as coisas por obrigação, ou para parecer bonzinho, ou por interesses secundários. Não fazem com aquela impregnação de amor, que é a razão da vida. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente conclui que o importante é amar. Querer, saber, fazer, amar. Devem ser as etapas que vão pautar a nossa conduta no dia a dia, para que a gente possa construir uma realidade feliz. Devagar e sempre. Às vezes, em muitas encarnações, que é outra coisa que a gente não pode ter pressa. Não adianta eu querer resolver tudo numa única encarnação. Foi por isso que Deus colocou essa abençoada porta da reencarnação, para a gente poder nascer e renascer tantas vezes quantas sejam necessárias, até aprender tudo que a gente precisa aprender. O importante é continuar persistindo e buscando o certo. Nós sabemos que todas as criaturas, intuitivamente, está escrito na consciência, né? Nós vimos no Livro dos Espíritos, no domingo. O nosso anseio é de felicidade, é de paz, é de harmonia. Nós sabemos que somos filhos de Deus, que somos centelhas divinas, que fomos criadas para o amor, para o bom, para o belo, né? Para a harmonia. Então, se existe essa determinação de luz para a nossa vida e aparece em pauta sofrimentos, esses sofrimentos, num raciocínio matemático, são, sem dúvida nenhuma, efeitos de causas, de ocasiões em que eu não soube administrar adequadamente a minha energia, a minha vida, né? Esses sofrimentos, desencadeados por causas, muitas vezes poderiam ser evitados. O que a gente já fez não pode ser mudado, mas hoje nós podemos e devemos evitar. Trabalhando a nossa reforma íntima, adotando uma conduta, uma vivência coerente e condizente com os ensinamentos de Jesus, né? Então, no nosso dia a dia, precisamos observar a nossa conduta. Antes de queixar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, eu tenho que descobrir se o erro está lá ou se o erro está aqui. E descobrir o que eu posso fazer para melhorar. Porque quem sabe mais tem que estender a mão para quem sabe menos, né? Antes de culpar o outro, descobrir primeiro se eu tenho uma parcela nessa situação desagradável. Mas principalmente descobrir o que eu posso fazer para consertar, para minimizar essa situação de dor e desconforto. A lei de causa e efeito, conhecida por todos nós, indiscutível, atua inflexível, dirigida, definida pelo nosso livre-arbítrio. Muito importante que nós pensemos no nosso livre-arbítrio, porque dos incontáveis talentos que o princípio espiritual, inteligente e individualizado recebeu de Deus, esse, sem dúvida, é o mais importante.
Por quê? Porque nos torna senhores de nós mesmos. É usando o nosso livre-arbítrio que nós somos os condutores da nossa vida. E ninguém toma conta de nós, ninguém toma conta do nosso livre-arbítrio, nós mesmos. Então, eu tenho que saber direitinho quais são as escolhas que eu estou fazendo, as opções, os valores que eu estou colocando em pauta na minha vida, né? Muitas pessoas começam a frequentar uma casa espírita ou outros templos religiosos na doce ilusão de que vir aqui, ouvir palestra, tomar um passe, vai consertar a nossa vida. Mas a doutrina espírita, meus queridos, não conserta a vida de ninguém. Quem conserta a nossa vida somos nós mesmos. Quando fazemos as escolhas certas, quando pensamos certo, sentimos certo, falamos certo e agimos certo. É matemático, né? Então, nós precisamos, no dia a dia, ter olhar seletivo. Focar a luz. Qual é a minha meta? Qual é o objetivo maior da vida? É a perfeição, é aprender a amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, no meu dia a dia, nos momentos felizes ou infelizes, sozinho ou acompanhado, eu tenho que focar o amor, focar a luz. E mesmo que em torno da minha vida, na minha família, no meu trabalho, na cidade que eu vivo, aconteçam coisas desagradáveis, coisas que são desamor efetivo, eu tenho que estar atento e dizer para mim mesmo, um erro não justifica o outro. Porque aquela pessoa está fazendo isso, não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa que eu estou censurando no outro, né? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. No caso de adultério, um dos cônjuges descobre que o outro adulterou. Aí, a solução que vem imediata, a coisa é revidar, vou fazer a mesma coisa. Ele fez, eu também vou fazer. Entrando, batendo de frente com esse ensinamento da doutrina que um erro não justifica o outro. Nós não sabemos do equilíbrio espiritual do outro, da maturidade espiritual do outro. Então, qualquer que seja o comportamento do outro, é dele, é daquele espírito com a história de vida milenar que ele tem. Eu não tenho nada com a vida do outro. Graças a Deus, nós não somos responsáveis pela educação do outro. Nós somos responsáveis só pela nossa própria educação. O que é uma tarefa grandiosa para muitas vidas. Repito, a gente não consegue atingir a perfeição espiritual numa única vida. É trabalho de séculos, de milênios. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, do A Caminho da Luz. Eu estava entrando no clima para a nossa próxima palestra. E na primeira etapa, foi um seminário de 3 dias que ele fez aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram. No primeiro dia, ele começou falando do nosso degrauzinho evolutivo, do degrau evolutivo dos nossos mentores, dos espíritos de luz, dos espíritos de esfera crística e arcanjos e não sei o quê. E foi subir na escala de um jeito que, de repente, ele mesmo falou assim, vamos parar por aqui? Que não dá mais para pensar, porque a trajetória é de milênios. Então, nós temos que caminhar passo a passo, sem perder o rumo, focando sempre a luz, para devagar e sempre alcançarmos o nosso objetivo. E para alcançar com mais facilidade, repito, amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. E principalmente perdão. Por isso é que Jesus falou, não julgar, no caso da mulher adúltera, né? Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Ou entender que nós podemos não ter as mesmas limitações daquela pessoa, mas temos outras.
Não podemos, talvez não cometamos os mesmos erros, mas cometemos outros. E isso nos tira a autoridade moral para julgar quem quer que seja. Então, aconteceu um desencontro, uma coisa desagradável. Toda vez que eu pensar naquela pessoa, em vez de exteriorizar a energia negativa, eu vou dizer que Deus abençoe, que Jesus proteja, que Jesus ilumine a mente e o coração daquela pessoa para que ela entenda o que é melhor para ela e para aqueles que convivem com ela. Então, é uma forma de amar. O perdão é uma forma de amar. Não estamos amando no mesmo nível que a gente ama uma pessoa com quem a gente tem afinidade, tem sintonia. Mas estamos amando porque estamos deixando de odiar, estamos deixando de agredir. Não estamos aumentando a carga de inferioridade daquela pessoa, que já é grande, senão ela não faria o que fez, com a minha energia de crítica, de revide, né? Esse item também, quando nós vivenciamos momentos de aflição, de sofrimento e dor, é muito importante. É indispensável que estejamos conscientes de evitar qualquer tipo de mecanismo de fuga. O que é que Joana de Ângeles chama de mecanismo de fuga? Dependência química. Então, eu estou muito triste, eu estou muito infeliz, então vou beber para esquecer. Vou afogar as minhas mágoas. Vocês já ouviram isso, né? Ou então, eu não consigo combinar com meu pai e minha mãe, então eu vou atordoar minha mente com droga. E outras coisas assim. O próprio cigarro. Quantas vezes as pessoas acendem cigarro e dizem, cigarro me acalma, né? Eu fumo um cigarrinho, eu fico mais calma. Fica nada, porque ele vai agredir o sistema nervoso, a ansiedade, a agitação vai aumentar, eu vou precisar de outro cigarrinho para me acalmar, e aí, em vez de melhorar o quadro, eu vou piorar, né? E hoje o problema das drogas está muito sério. Aqui eu não sei, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, já escapou do controle dos nossos governantes, das nossas autoridades. Eles não sabem o que fazer com os dependentes químicos. Às vezes tem ação policial, chega lá, espanta o grupo, eles aí se subdividem em outros cantos da cidade, mas assalta 3x2, porque o crack, que é a droga mais comum hoje, é muito barata, qualquer R$10 compra pedrinha, né? E as pessoas invigilantes muitas vezes vão para a droga só porque não sabem administrar bem as suas emoções. E sem dúvida nenhuma, dentre todas as drogas, nos meus 50 anos de doutrina, eu já tenho certeza que a mais perigosa de todas é o álcool. Mais do que as drogas proibidas, ilícitas. Porque o álcool você compra no supermercado, você compra no barzinho, você compra no restaurante, você tem em casa. Então, é de mais fácil acesso e as pessoas, inclusive, censuram menos. Até tem muita gente que acha que é muito chique tomar um champanhe francês, tomar um conhaque, um whisky de não sei quantos anos, né? Então, fica mais fácil para a pessoa que tem a predisposição de causas anteriores ou atuais, de cair no fundo do poço, né? Então, o que nós precisamos é adotar a postura positiva. Agora mesmo a gente falou, pensei positivo, pensei negativo, atrai o negativo, né? Pois bem, se a gente pensar positivo, o que a gente vai atrair? Energia positiva. Vamos atrair para perto de nós os benfeitores espirituais, né? E aí o nosso padrão vibratório vai ficar de melhor qualidade, vai favorecer a nossa religiosidade, um padrão
emocional mais positivo, né? A fé é um escudo protetor, sem dúvida nenhuma. E por isso que eu trouxe aqui o girassol, que é o símbolo da energia positiva. O girassol é uma florzinha tão alegre que está sempre voltada para a luz. Vocês já pensaram nisso? Quando o sol está para cá, ele está para cá. O sol vai caminhando, ele vai em busca da luz, né? E além dessa beleza da sintonia com a luz, me encanta no girassol saber que é a flor que tem maior número de sementes. Todo esse miolinho aqui é semente, gente. Então, nas horas de tristeza, nas horas de desânimo, vamos pensar no girassol, vamos fazer força para ser como o girassol, para focar a luz e principalmente para ter coisas boas para distribuir, para conviver. Se eu fico em casa queixando da vida, me lamentando, eu só vou aumentar os meus problemas. Se eu saio em busca de oportunidades de amar e servir, de lançar sementes positivas por onde eu ando, uma visita fraterna, um telefonema, um trabalho de assistência social, qualquer coisa que me ajude a estabelecer a sintonia positiva. Quantos minutos eu tenho? Mais 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos? Outro item importante para a nossa reflexão é o processo de recuperação. Estamos falando de dor, de sofrimento, de aflições, dores da alma, dores do corpo, né? O tratamento nem sempre é rápido. Às vezes, nem cabe numa única encarnação. Eu estou falando dos desencantos, das decepções, das mágoas, das dores da alma, né? Nós temos muita facilidade em identificar as doenças do corpo. Quando nós encontramos uma pessoa que quebrou a perna, que está com a perna engessada, a gente se compadece. A gente entende que aquela pessoa, por um bom tempo, não vai poder correr, não vai poder pular corda, não vai poder fazer uma porção de coisas. A gente entende a limitação física dela. Mas quando a doença, a limitação é espiritual, emocional, psíquica, psicológica, nós não temos a mesma facilidade para identificar e para tolerar, né? Então, ao contato, em convivência com esses tipos de pessoas, com esse tipo de experiência de vida, nós temos que ter mais ainda fé, vontade de ajudar, confiança em Deus, seja o problema em mim, seja o problema no outro, acreditar que vai passar, que vai melhorar hoje, vai melhorar no futuro. Se não melhorar nessa encarnação, na outra tem chance, mas estabelecer a sintonia positiva. No nosso grau evolutivo, essa atitude não é fácil, porque em função do nosso singelo grau espiritual, nós ainda trazemos do passado muitos resíduos negativos, ainda do tempo do homem das cavernas. Sentimentos negativos, a impaciência que aflora e que faz a gente fazer aquela cena quase que de violência. No Evangelho está escrito que quando a gente fica com raiva, é como se a gente tivesse um ataque de loucura passageiro. Vocês lembram dessa passagem? Eu acho tão chocante. Pois é. Então, a raiva, o egoísmo, a vaidade, que de repente aflora, são resíduos. Estão em mim. Ainda não foram trabalhados, neutralizados, detonados. Então, eu preciso estar atento para não alimentar. Para cada vez que eu quiser ficar impaciente, aguinha da paz e evitar a sintonia. Além das orientações da doutrina, para esses momentos
de sinal vermelho no nosso equilíbrio psíquico, emocional, hoje a medicina acadêmica, não a medicina, a psiquiatria, a psicologia, nos orientam. Estou triste, estou cansado, estou desanimado, estou magoado. Vá fazer ginástica, descarregar essa energia, minimizar esse clima de ebulição, que nem panela de pressão que está dentro de mim, jogar fora essa carga. Ou então fazer meditação. Nossa, a gente faz meditação com o Divaldo, vê como faz diferença aquela energização, aquela sintonia com o plano espiritual superior, aquela captação de energias positivas e luminosas, né? Outra coisa muito importante, alimentação certa. Parece que não é importante, mas quando o meu organismo está bem nutrido, com frutas, verduras, as sementes, a gente sabe, por exemplo, castanha do Pará, nozes, amêndoas, nutrem o nosso cérebro, enriquecem as nossas enzimas cerebrais. Aí, o cérebro bem nutrido, a conexão dos neurônios se faz com mais facilidade. Então, é muito bom comer guloseimas, mas nós temos que estar atentos para manter esse nosso tônus vital, positivo, para que o nosso desempenho tenha melhor qualidade. E outra coisa muito importante, vida social. Eu achei tão engraçadinho o Divaldo agora lá em São Francisco, contando aquele lance dele lá no Sírio-Libanês. Não sei se todo mundo foi lá, vamos recordar de qualquer forma. Que ele passou mal, acho que ele estava até nos Estados Unidos, voltou às pressas, foi direto para o Sírio-Libanês, ficou internado fazendo uma série de exames, e na hora que terminou lá o check-up, o médico foi conversar com ele e perguntou: como é que é a sua vida, o que é que o senhor faz? Aí ele falou: espiritismo. Aí o médico falou para ele: o senhor é um fanático. Vocês lembram? Aí ele falou: não, é por opção. Ele disse: não, mas olha, precisa ir ao cinema, precisa fazer visita, né? O que mais que o médico falou? Praia. Praia, Então, vida social, estar com amigos, gente, é uma bênção. Ir a um cineminha, um almoço fora, um chazinho. O Chico mandava a gente tomar chá com bolo. Vocês adotem esse sistema aqui, porque isso faz muito bem. Temos a Cátia aí. Bom, o fato é, meus queridos, que a nossa vida hoje, sem dúvida nenhuma, à luz da ciência espírita, é reflexo do passado. Nós somos os autores da nossa história. Deus poderia nos ter criado perfeitos, mas nós seríamos como robôs enfeitando a criação. Ele nos deu livre-arbítrio e outros talentos, pensamento contínuo, inteligência, raciocínio, etc., para a gente tomar conta de nós mesmos. E é assim que nós vamos construindo a nossa vida, determinando passo a passo cada etapa da nossa vida. Ontem construímos o nosso hoje. Hoje estamos construindo o nosso futuro. Cuidado com as nossas escolhas. Por isso é que lá no Livro dos Espíritos tem aquele item de Santo Agostinho falando da importância da gente fazer o exame de consciência. Vocês lembram? Todo dia, antes de deitar, pensar: como é que foi meu dia hoje? Como é que eu conversei com as pessoas? Quantos abraços eu dei? Como foi a minha qualidade de trabalho? Fiz aquele trabalho mais ou menos? Ou fiz com consciência, honestidade, competência? Enfim, como foi que eu tratei meu filho? Como foi que eu tratei minha esposa, meu marido? Eu estou sabendo se aqueles mais próximos de mim estão tristes, estão felizes, ou eu estou ignorando completamente? Então, esse dia a dia é plantação que eu vou colher nessa ou em vidas futuras, né? E se nós quisermos ainda melhorar mais a nossa qualidade de vida, temos que focar com muito cuidado, com muito carinho, a nossa sintonia. Como é que a gente melhora a sintonia positiva? Com prece,
cultivar o hábito da prece. Não precisa ser prece longa, decorada e complicada, não. Acordei, oh meu Deus, obrigado por mais esse dia. Vou para o trabalho, que Deus abençoe o meu trabalho. Por onde eu andar, que eu possa fazer o melhor. Tem aquela prece, o silêncio desse dia que amanhece. Vocês conhecem a prece do amanhecer? Nossa, é linda demais. Eu devo ter no computador, eu passo para vocês. Quero pedir-te a paz, a esperança e a fé. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor e ver somente o bem em cada um. É linda. Olha, deixa para lá, o nosso tempo está esgotando. Evangelho no lar, não preciso falar da importância do Evangelho, todos vocês já conhecem. A importância de boas leituras. Por que é importante boa leitura? Porque cada vez que eu abro um livro espírita, que eu me disponho a estudar a doutrina, que tipo de espírito eu estou atraindo para perto de mim? Espíritos de luz. No mínimo, meu anjo da guarda. E eles vão dizer, nossa, como ela está ajuizada, deixa eu dar uma força. Né? E o resultado é sempre bom. Né? Quando eu falo em sintonia, é automático, eu penso em imã de geladeira. Enquanto cada vez que eu tenho uma coleção de imã na minha geladeira quase você não vê o branco mais, só vê imã. Você encosta o imã, gruda. A gente não vê a força magnética, o magnetismo do imã. É invisível, é imponderável, mas está ali. Da mesma forma que essa força invisível prega o imã na minha geladeira, o meu pensamento positivo, o meu pensamento positivo vai estabelecer a sintonia com o alto, com os benfeitores espirituais, com aqueles espíritos de maior evolução que a nossa, que já aprenderam a amar, que trabalham em nome do amor, que trabalham em nome de Jesus, que trabalham em nome de Deus pela implantação do bem na face da terra. Então, não posso estar em melhor companhia. Né? E encerrando, uma sábia recomendação. Aprenda como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. E eu acho que eu vou ficar devendo a parte das perguntas, né? Não, vamos fazer 10 minutinhos de pergunta? Não, tem mais um pouquinho. Tem mais 3 slides, mas eu acho que você já concluiu, acho que eu estava... Bom, vou fazer uma leitura sem comentários só para colocar na mente de vocês. Então, o melhor remédio para as nossas aflições é o Evangelho. Ele cura chagas, ensina o amor, neutraliza ódios, neutraliza dores. É bálsamo que aplaca as dores, que minimiza a intolerância, a maldade, que conserta, que restaura os sofrimentos que causamos a nós mesmos e aos outros. Né? É difícil? É. Viver é lutar, mas a gente tem que batalhar. Caminhar não é fácil, equilíbrio é difícil, gosto dessa comparação com a criança. Tânia que o diga, está com o netinho pequenininho, quando a criança começa a andar, primeiro ela engatinha, depois ela vai balançando, cai, mas não cai. Né? Dizem até que existe uma física especial para as crianças que estão começando a andar. Então, é aquele andar cambaleante, inseguro, mas com o tempo ela anda bem e corre. Né? O mesmo acontece conosco em relação às nossas conquistas espirituais. Altos e baixos. Ninguém na vida é uma linha reta, constante. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos altos e baixos. Temos momentos felizes, positivos, momentos infelizes. O importante é estarmos atentos para harmonizar, corrigir sempre. Né? E toda vez, em função da nossa imperfeição, que surgir desânimo, descrença, ansiedade, vontade de desistir, falta de fé, falta de coragem, a gente tem que pensar em Deus, na lei divina, no planejamento divino,
E em especial na lei do amor, que é a força maior do universo, que comanda a vida do micro ao macro mundo. E quando a gente abre a cabeça e aprende essas coisas lindas que a doutrina ensina, a nossa maneira de olhar a vida muda. Uma das últimas palestras do Haroldo que eu vi, ele falava que com a razão a gente olha uma fruta e vê quantas sementes tem dentro da laranja, dentro da maçã, enfim. Mas quando a gente tem amor no coração, a gente consegue vislumbrar os incontáveis frutos que estão dentro de cada semente. Não é lindo? Então, se a gente não se evangeliza, a gente tem uma visão limitada da vida e só vê dor, sofrimento e queixas e reclamações e limitações. Quando a gente coloca o evangelho na mente e no coração, a gente entende a grandiosidade da vida. Então, em meio à dor, nós temos que aprender a olhar além. Temos a preocupação de desenvolver as nossas potencialidades. Estar sempre confiantes na bondade e na misericórdia de Deus. E não basta confiar, é preciso trabalhar. Ação no bem, né? Ter esperança, amar e perdoar no dia a dia. E que Jesus nos abençoe para que nós possamos pôr tudo isso em prática, sempre. Amém. Então, nós temos aí 10 minutinhos de pergunta, que estourou o prazo. Não sei se alguém tem pergunta para a Lúcia a respeito do tema. Bom, vou apresentar Então? aproveitar que ninguém perguntou nada, você podia falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar? Podia falar um pouquinho mais sobre o Evangelho no Lar? Com prazer. É uma das coisas Não boas. que eu não fale bastante. Tá? Quando eu penso em Evangelho no Lar, claro, é Jesus no lar. Né? Nós estamos criando um campo vibratório, não que Jesus venha de esferas crísticas para o nosso lar. A gente sabe que ele é como um sol que irradia e a luz chega até nós. E especialmente a misericórdia divina permite que seus colaboradores, que é aquela equipe de espíritos com maior evolução que a nossa, que trabalham na seara dele, visitem o nosso lar. Então, a presença do mensageiro de Jesus no nosso lar, de um espírito de luz no nosso lar, ilumina toda a nossa casa. E essa luz envolve a tudo e a todos que lá estão. O que eu chamo de tudo? Tudo são os pensamentos de desânimo, de tristeza, de raiva, de egoísmo, de vaidade, que a gente e os nossos familiares no dia a dia vão despejando ali. E essa energia, que a nossa imaturidade, que a nossa invigilância exterioriza, se acumula como um lixo espiritual. E vocês já devem ter reparado que muitas vezes a gente vem ao centro, sai daqui feliz, em paz. Quando a gente entra em casa, a gente já tem vontade de brigar. Já esquece tudo de bonito que a gente ouviu. O que é isso? É o lixo espiritual, a energia negativa acumulada ali por mim e por outros e pelos desencarnados, que vocês sabem, no nosso grau evolutivo, André Luiz diz que quem tem pouco obsessor tem 7, né? Nosso lar, ele fala assim. E são vínculos que ninguém pode tirar, eles só vão nos deixar quando a gente aprender a amá-los e eles aprenderem a amar a gente. Então, enquanto eles não aprendem isso, eles ficam também jogando energia negativa ali, porque eles têm mágoa de nós, eles têm desejo de vingança, eles querem que a gente sofra, e que a gente tenha problema de família, problema de saúde, problema de trabalho, é uma vingancinha. Então, essa luz do Evangelho no Lar
desintegra esse lixo negativo. Nós somos muito cuidadosos, temos muita preocupação com o lixo material. A gente está sempre pondo no saquinho de lixo e levando lá para fora para o lixeiro levar, né? Mas com relação ao lixo espiritual, a gente não tem o mesmo cuidado. E aquilo vai se acumulando e não só o nosso corpo adoece. A família adoece, os relacionamentos adoecem, tudo em função dessa atuação deletéria, patológica, da energia acumulada ali. Então, no dia do Evangelho no Lar, esses mentores, amigos, visitam a nossa casa, enquanto a gente está fazendo prece inicial, a leitura em voz alta. Por que em voz alta? Para os obsessores ouvirem. Espírito de luz lê nosso pensamento, mas obsessor não. E para o obsessor se evangelizar, aprender a amar, aprender a perdoar, ele tem que conhecer o Evangelho. Ou então ele vai fugir, né? Ou então ele vai falar isso, e essa casa aqui está ficando muito enjoada, né? Vai arranjar outro canto. Né? Então, leitura em voz alta, comentário em voz alta. Gente, o comentário é muito importante, porque é quando eu vou avaliar se eu entendi mesmo aquilo que eu li. É como da lição de história e de geografia que a gente fazia na escola. Eu começo a repetir, a resumir o que eu li, eu dou uma engasgadinha, eu desculpo, opa, esse pedaço eu não entendi bem. Aí eu pego o livro, o trecho de novo e releio. E o importante é isso, é aprender. Não é só a repetição mecânica do texto evangélico. É racionalizar, digerir o conteúdo, o processo do estudo, para poder aplicar. Se eu não entendo, se eu não assimilo, eu não vivencio, né? Então, enquanto eu estou nessas etapas, os mentores estão cuidando da casa, estão fazendo faxina desde o teto até o piso, estão dando passe direto em cada um dos que estão ali, até dos que não estão participando do Evangelho. Às vezes estão na rua trabalhando, às vezes estão no quarto porque não querem participar. Eles cuidam. Eles fazem o bem pelo bem, não é para ser compreendido, ser retribuído. Terminado o estudo, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vibração no dia do Evangelho do Lar é focada mais diretamente para as necessidades do lar, da família. Aqui no centro a gente faz num âmbito mais amplo, né? Pelos problemas do mundo de modo geral. Nós podemos e devemos pedir pela paz na terra, pedir pelos dirigentes de nações para que saibam tomar decisões, mas o foco maior, mais importante é a família. Que o nosso grupo familiar seja harmonioso, que nós aprendamos a nos amar. Se tem alguém doente, pedir especialmente por aquele doente. Enfim, cada um sabe direitinho. Se eu estou triste ou estou com algum problema, aproveitar essa hora para entregar para o mentor, não ensinando para ele a resposta, a solução para aquele problema, mas pedindo que venha, que apareça na pauta da minha vida a solução que seja melhor para o meu crescimento espiritual. Se a gente faz o Evangelho sozinho, a gente pode explicitar isso em voz alta. Se nós estamos em grupo, e às vezes o meu problema é o meu marido, eu não vou dizer, faz o meu marido ficar mais educado, ou faz o meu marido parar de beber, né? Então, a gente diplomaticamente faz assim, agora nós vamos reservar uma pequenina fração de tempo para que cada um possa mentalizar o seu pedido particular. Não é bonito? Aí ninguém fica sabendo do nosso segredo, nem nós dos deles, né? Que às vezes a gente não ia nem gostar muito de saber. Bom, o trabalho de vibrações é caridade espiritual. Vocês todos já sabem a importância da vivência da caridade. Caridade material é importantíssimo. Dar comida para quem tem fome, dar remédio, dar cobertor na hora certa, faz toda a diferença para quem recebe.
Mas mais importante do que a caridade material é a caridade espiritual, né? Então, vibrar, envolver com pensamentos e sentimentos positivos as dores, né, espirituais, emocionais do nosso grupo, das pessoas que nós conhecemos, né? E enquanto a gente está mentalizando, exteriorizando pensamento, sentimento, os mentores recolhem o nosso magnetismo animal. Vocês já pensaram? O espírito não tem corpo. E para as curas, eles precisam do ectoplasma, que o nosso corpo físico tem. Então, nessa hora, depois que eu estudei o Evangelho, que o meu padrão vibratório ficou melhor, eu já estou mais harmonizada, eu tenho coisa boa para dar. E eles recolhem, às vezes aplicam na nossa casa mesmo, às vezes levam para cuidar de outros casos, né? E encerramos com uma prece singela, pedindo que cada um possa ser colocado numa redoma protetora de luz para manter aquele padrão vibratório de amor, de equilíbrio, de paz durante toda a semana, até o próximo Evangelho, né? Roteirinho. Ah, o roteirinho? Tem esse roteirinho lá no fundo para quem quiser, quem não souber direito como fazer o Evangelho do Lar, aqui tem o passo a passo, tá bom? Pois é, eu estou sem óculos. Não precisa ler o roteirinho. Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Eu queria, na verdade, é uma pergunta talvez que eu até já saiba a resposta, mas eu queria o seu ponto de vista em relação a isso. Vibração, o perdão, vibração, tudo que envolve sentimento, né? A partir da gente, algum sentimento de amor, como que a gente trabalha isso quando a gente não se sente bem? Porque é muito fácil fazer a vibração, pensar ou ver as outras pessoas com amor quando a gente está bem. Agora, quando a gente não está bem, o que a gente pode fazer para procurar enviar isso de verdade com o coração? Porque como você falou, o perdão, né? É difícil, de repente, pensar em emanar energia boa para uma pessoa que a princípio nos fez mal. Você sabe, não só quando eu faço as minhas vibrações, mas principalmente em trabalho lá na federação, seja na assistência espiritual, seja em cursos, eu gosto de começar vibrando por nós mesmos. Primeiro a gente se conserta, a gente se harmoniza. Então, vou me ligar com o mentor amigo, vou sentir que nesse instante ele está me trazendo uma transfusão de energias positivas e luminosas. Na classe eu falo assim, uma chuva fluídica luminosa se derramando sobre toda a sala, sobre todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, porque às vezes essa pouca disposição não é nem sua, pode ser uma interferência, né? Então, reequilibrando, harmonizando, higienizando, envolvendo com paz, amor e luz, aí você já fez um upgrade. Aí você já está com melhores condições. E sempre ligados com Jesus. Que Jesus abençoe a semente pequenina de amor que existe em nosso coração, para que ela, iluminada, ampliada, possa envolver a nossa família, a humanidade. Você primeiro se fortalece, depois você pede ajuda para Jesus, para o seu anjo da guarda, para Joana de Ângelos, cada um sabe qual é a sua sintonia, né? Para poder multiplicar o seu potencial de amor, de doação. E quando a gente tem mágoa, vibrar especificamente, que os mentores me ajudem a desintegrar essa mágoa que eu tenho de fulano, que Jesus coloque a mão na cabeça de fulano, assim, você neutraliza o sentimento negativo com uma vibração positiva. Que ele entenda o que é melhor para ele, o que é melhor para nós, o que deve ser feito. E aí, cada um vai trabalhar o caso como achar melhor. Mas o importante é essa ligação com o alto, né? E pedir para a gente primeiro, então. E pedir